Segunda parte do projeto Memória Paranaense, nesse 10 de março de 2009, ouvido o depoimento de Pretestato Taborda Ribas, tem um pena forte no meio aí, tendo como entrevistadores os jornalistas Eduardo Gazerla e o professor e jornalista Hélio Puglielli. Estávamos onde, então, doutor Tato? Estávamos no México. Tínhamos vindo do México e tal. Então, alguém me perguntou, acho que foi organizar, por que eu fui morar no Rio, né? Fui morar no Rio porque eu estava lotado na região, né, do Ministério. Procuradoria do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro. E gostava do Rio também. Tinha parentes que moravam lá. Você nos contou que era adjunto. Daí foi efetivado e seguiu carreira. Aí segui carreira. Ficou procurador do E Ministério do Trabalho. paralelamente passou a trabalhar em jornal. Não foi tão imediato assim, né? Eu trabalhei muitos anos. Eu só fui trabalhar em jornal em 1969. Então já foi na segunda fase da última hora. Na segunda fase da última hora. O Samuel tinha voltado da Europa, onde ele tinha estado exilado, né? E eu fui trabalhar, mas eu fazia um expediente, né? Trabalhava meia-noite, porque tinha que trabalhar na procuradoria de manhã e à tarde sempre. Os dias que não tinha, porque às vezes a procuradoria era variável o horário, né? Então podia levar os processos para fazer e tal. Aí eu aproveitava e ia à última hora, mais tempo. À meia-noite, é? E você ainda redigia alguma matéria específica? Não, alguma mas não coluna? chegou meia-noite, à noite. À noite, Chegava à lá noite. às 6 e Mas pouco. olha, viu Ele isso falou que meio à noite. Meio à noite, viu meio de isso meia-noite. que você falou de meia-noite, não era incomum no jornal, não. Não, mas já estavam fechando mais cedo. No meu Escute, tempo, já viu, o meu escute, fechava às 11 horas da noite. 1965, 69, 66, cansamos de fechar o Diário do Paraná, meia-noite, meia-noite e 30. Eu era um dos fechadores. Quer dizer, não... Mas é que no Rio eram jornais de circulação nacional, eles tinham que Tinham- fechar antes para poder expedir, né? Samuel era uma pessoa muito agregadora de pessoas. Fiquei conhecendo o Samuel e ele então resolveu me dar uma oportunidade na última hora, ver se porque eu tinha trabalhado em jornal em 1955. Vocês não eram nascidos. E até eu queria que o Maza estivesse aqui Hoje você trabalhou. no Diário do Paraná. Não, 56. Hein? O Diário nasceu em 56, né? Não, acho que foi em 53 que ele foi fundado. Foi na Centenário, não foi? Não, eu acho que ele tinha razão no começo, 55, hein? Mas no centenário não foi de Você não jeito foi em 54. Não foi O em Estado do Paraná em 51. E logo depois veio o Diário. Eu acho que é 54, 55. 56, não. Já... Mas Eu entrei em 60 no Diário. a primeira função, que aliás foi a única que eu tive no Diário, eu auxiliava o pessoal da seção de turf do jornal. Então o que eu fazia? Eu ia 2 dias por semana ao hipódromo, Quem é que fazia turf? era o Geraldo Dias, né? Muniz Dias. Não sei. Carlos Dias? Não. Não, Muniz Dias, eu não me lembro se o primeiro nome era Geraldo. Era o responsável. Eu tinha que fazer os trabalhos, ia lá com o cronômetro e tal, daí fazia a lista, ia lá e datilografava e tal, e deixava que ele entrava mais tarde até. E isso para você fazer... Cronometrava os treinos. Da manhã, né? Você tem que chegar no hipódromo 6 horas da manhã, 6 e pouco e tal. Mas eu gostava daquilo, eu gostava muito de corrida de cavalo, tudo eu ia. Mas tive uma decepção.
Eu estava lá datilografando, eu datilografava muito mal. Tá? Daí chegou um senhor e tal, escuta, vamos saindo daqui que eu preciso dessa mesa, não sei o quê. Quem era? O Maza. O Maza. Ô, Maza! O Maza. Não é que ele quisesse me expulsar, porque não tinha, que ele tinha assuntos que precisava pôr imediatamente, que estava chegando e tal. Que tinha, não é? E eu estava fazendo aquilo que até não seria usado como matéria do diário, do jornal mesmo, né? Mas era uma loucura, né? Isso aí, lembra os meus primeiros anos de trabalho na redação do Estado do Paraná, era uma briga por mesa e máquina. Chegava... eu também. Você chegava lá, tua máquina estavam usando. Putz. Bom, Ao Rio de Janeiro, a tua voltando. experiência do Rio da Não, mas eu estou falando sobre Samuel Weiner, né? Então, a primeira posição que ele encontrou para mim no jornal foi de fazer tradução e adaptação de artigos de revistas estrangeiras que ele tinha copyright. Em seguida, daí abriu uma vaga lá, não me lembro porquê, de crítico de teatro. Eu virei crítico de teatro durante algum... E num período bom, hein? Devia ter sido uma tarefa bem gostosa, Era boa, porque o era teatro ótimo. brasileiro estava numa fase excelente. E aí, fui passando para reportagem, né? Então, eu ou ia cedo, ou ia tarde, o Zé Augusto ainda estava na última hora. E me dava uma reportagem para fazer. Geralmente eram reportagens que você tinha que pesquisar, e demoraria 1 ou 2 dias pesquisando e tal, para depois levar. Não era... Eu nem sei se eles tinham muito copyright dessas revistas, porque Assunto do dia. pegavam na marra. Eu peguei muita revista da marra, eu e a Bahia traduzíamos o Indústria e Comércio. A Bahia pegava o cigarro dela, você se lembra, você também era colaborador lá. Eu digo, Bahia traduz, então pegava um jornal do Departamento de Comércio americano. Eu não sei essa palavra, eu também não sei essa aqui, olha, junta lá com aquilo, vai dar certo. Às vezes traduzia, ninguém tinha copyright. E a reportagem era de que editoria, assim? Era Cidade? O que era? Olha, eu fiz em todas. Em todas? Fiz policiais, fiz cidade. Né? Lembra de alguma que te marcou assim, que você acha que... Olha, foi Quanto tempo uma ficou? matéria mais longa e realmente foi inteira publicada e tal. Era sobre como se formou a cidade do Rio de Janeiro. Qual foi o núcleo original, depois Praia do ia mais Flamengo. para a Zona Norte, depois como chegou na Zona Sul. Então eu tive que entrevistar uma série de pessoas, né, que... Começou na Praia do Flamengo, né? O desembarque foi ali. Pois é. Né? O Rio da Carioca saiu exatamente ali Hoje na em Praia dia é do o Flamengo. Rio DM, né? Quantos anos você ficou no Rio, Tato? 17 anos. 17 anos. Então é uma vida, 17 anos. 17 anos. E quantos anos você trabalhou na última hora? Não cheguei a trabalhar, eu nunca fui funcionário da Era última freelance. hora. Eu era um tipo de freelance, mas um freelance que não era sequer pago. Eu nem fazia questão Mas de no pagar. Jornal do Brasil você trabalhou? Eu gostava é que saísse. No Jornal do Brasil, eu realmente, em razão de ter feito algumas reportagens para a última hora que eles gostaram, eles me convidaram e aí eu entraria no Jornal do Brasil como repórter qualificado. Né? Foi como eu entrei no Jornal do Brasil. Aí então eu tive que pedir até uma licença para tratamento, não para assuntos particulares e tal, no Ministério Público, para o primeiro ano que eu fiquei no Jornal do Brasil, porque os horários dele eram horários rígidos, né? O Jornal do Brasil... Era o Alberto Dines, o Era chefe da Alberto redação? Dines, o Lemos... Ali na Barão do Rio Branco. Carlos Lemos. Carlos Lemos. Da Barão do Rio Branco. Hein? Barão do Rio Branco. Naquele prédio Sede histórica. histórico. E daí o que Gabeira você... estava lá, né? O Daí Gabeira estava na parte de pesquisa, né? Daí que você se pesquisa. ocupou do E o Emílio acordo Zola de Floresano energia também? nuclear? É exatamente isso que Emílio Zola Floresano o Emílio Zola Forenzano. estava lá também.
Já José gravava. Augusto Ribeiro já tinha ido para lá, era o pauteiro do jornal. A Celina Luz tinha ido para lá também? Celina Luz. Tá bom. Por que eu fui para... Porque era um setor do jornal que não tinha setorista. E eu então achei que podia ser interessante e eles fizeram um curso sobre energia nuclear nesse Conselho de Energia Nuclear, não me lembro como é que chamava. Então, Conselho Nacional. Né? Conselho Nacional de Energia Nuclear. Porque estavam construindo a Angra dos Reis, não tinham ainda feito a Angra dos Reis, não, estavam começando a Angra dos Reis. E aí eu me interessei por aquilo. Isso já era a década de 70, né? Fui assistir os cursos lá que eles estavam dando, né, e via que era uma coisa importante, que você tinha que estudar, porque não era fácil de você colocar aquilo como reportagem, nem ver como ia, né, se comportar. Durante algum tempo, né, eu fiquei assim como um freelancer lá. Depois, como o Jornal do Brasil não tinha representante lá na Comissão de Energia Nuclear, eles me deram uma credencial para eu poder chegar como credenciado do Jornal do Brasil. Lá. Uma boa experiência. Né? Foi uma boa experiência, porque era um setor que estava se formando ainda, né? E realmente nessa Comissão de Energia Nuclear eles te davam documentos e coisas que você aprendia muito, como você ia. O que eu vejo agora, né, não são tão bem cuidados, né, os jornais não se aprofundam. Muita matéria, né? Mas já naquela época, a grande dúvida que havia era o que vai se fazer do lixo nuclear. E continua sendo. O que vai se fazer? E eles não tinham ainda uma resposta eficiente para isso. Eles armazenam, né? Fica armazenado. Pois é, mas mesmo o armazenamento é perigoso, né? Claro. O que pode acontecer? Um tremor de terras num lugar como o Japão, então podia ter acontecido, ter um vazamento nuclear muito grande, que eles têm muitas centrais nucleares lá, né? Foi uma experiência muito boa que eu tive. Foi realmente... Quer dizer que você acompanhou a construção de Angra 1. Angra 1. Quando saiu aquela manchete da Gazeta Mercantil sobre o acordo Brasil e Alemanha, e o Geisel mandou apreender o jornal, você lembra desse episódio? Lembro. O JB também deu essa notícia? Você deu? Foi, e não me lembro o ano exatamente. Não foi exatamente a minha editoria, Sei. porque não era bem sobre política nuclear, era de alta política Certo. do jornal. Porque, na época, você não podia muito tocar as pessoas do governo. Né? Não podia tocar. Tanto é que até o Dines, que é uma pessoa muito afável e tudo, ele disse, olha, então, não é que a gente não queira publicar tudo e tal, mas a gente não consegue. Não adianta. Censura não deixa. Não adianta insistir. E até, não sei se brincando, era verdade, eles só nos autorizaram a criticar o Departamento de Trânsito. Esse pode... Eu acho que era brincadeira dele, mas, na verdade, qualquer notícia que envolvesse, né, ou o setor econômico do governo, ou o setor político e tal, tinha que tomar muito cuidado. Né? Bom, quando é que você vem para cá, volta para o Paraná e você... a tua passagem pelo Tribunal Regional do Trabalho. Bom, eu fiquei no Rio ainda, embora, quer dizer, eu tenha saído do Jornal do Brasil, eu continuei no Rio de Janeiro e tudo. Né? Eu vim para o Paraná, quer dizer, comecei a vir mais para o Paraná nos anos 80. E aí, embora morando no Rio, né, em 84, eu fui promovido na carreira do Ministério Público para Brasília, porque era a única promoção possível, era para Brasília. E aí fui para Brasília. Fui para Brasília e quem recebeu muito bem lá foi o doutor Fernando Miranda,
que generosamente conseguiu um quarto no apartamento que a Portobras tinha lá para receber os engenheiros que vinham do interior, e vinham pessoas que iam fazer cursos lá para Portobras, tudo. Ficamos em Brasília, eu fiquei em Brasília de 86 até 91. Em 90, a Maria foi morar comigo também em Brasília, porque não tinha, naquele apartamento não poderia levar, nada. Então, mas o Ministério Público me conseguiu um apartamento, que aliás nós gostávamos muito em Brasília, na Asa Norte. Muito bonzinho o apartamento, e fui para lá. E houve, então, essa ampliação do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná. Foi ampliado o tribunal, porque começou a ter muito processo, então dava direito a ter mais juízes. E existe o quinto constitucional, existia na época, hoje em dia, esse quinto era formado por membros do Ministério Público e por advogados indicados Ele existe. Existe. pela Ordem dos Advogados do Brasil. Então, dentro do Ministério Público, era uma eleição nacional que você tinha que participar. Eu participei dessa eleição, mas pouquíssima gente tinha interesse em vir para o Paraná. Então, para constituir a lista tríplice, até que depois tinha aqui uma lista tríplice. Faltaram nomes. Faltaram nomes. Faltaram nomes, tivemos que colocar outros e tal. Aí vim aqui para o tribunal, mas como chegou aí, eles viram que realmente não havia muito interesse, eles mandaram a lista direto para a presidência da República, e eu, como era o primeiro da lista, fui nomeado. Uhum. Não foi por Grandes momentos que você viveu do Tribunal Regional do Trabalho. Olha, o tribunal foi um órgão muito importante para mim, primeiro, porque é muito bem organizado. Tem funcionários de alto nível que trabalham muito bem. E porque você, sozinho, um juiz sozinho, não pode dar conta de todos os processos que recebe. Então, o que você faz? Você tem certas matérias que são repetitivas. Então, essas matérias, né, quando eram essas matérias, mas para chegar até a matéria repetitiva, tem que ler o processo inteiro. Quase súmula vinculante. Tem que ler o processo inteiro. Mas antes tem Então, que constatar que é igual. Tem que constatar. Aí você recebia, então, certificava-se que realmente eram matérias repetitivas, que eu já tinha dado sua opinião, já tinha dado seu voto naquele sentido. Repetia-se. Né? Os votos eram repetidos. Uhum. Não havia razão para criar um voto totalmente diferenciado em matérias que eram basicamente, até hoje, estão sendo muito discutidos, que é exatamente aqueles percentuais que foram comidos nos planos econômicos. Né? Até que ponto aquilo repercutia dentro de uma relação de trabalho? Não relação pública, como discute. Até que ano você ficou, Tato, no tribunal? Eu fiquei de 91 a 99. Aí aposentou-se. Eu me aposentei em 99. Certo. E quando você foi para a Casa Civil... E fui para a Casa Civil. Mas já era outro contexto, então, a Casa Civil. Olha, eu tinha saído do tribunal, onde eu tinha sido vice-presidente do tribunal e depois presidente do tribunal, e me encantou muito aquela possibilidade de conhecer o Paraná outra vez. O Paraná que eu tinha conhecido nos anos 60, foi basicamente o meu projeto. Eu quero conhecer esse Paraná outra vez, né? Quero ver como é que ficou aquilo tudo, como é que não ficou. E como eu já tinha tempo de serviço suficiente, tempo na função de juiz, tudo, consegui minha aposentadoria. E fui trabalhar na Casa Civil como chefe da Casa Civil.
E depois Mas- foi secretário de Justiça. Eu tinha muita dificuldade como chefe da Casa Civil, porque as pessoas da política que eu conhecia, nenhuma mais estava na ativa, no cenário. né? Então eu tinha que Refazer. socorrer de algumas pessoas e tal, me ajudar, porque o que o chefe da Casa Civil fazia no governo do Jaime? Ele era um condutor de várias matérias que eram multidisciplinares. Ele não tinha uma matéria específica que só era da Casa Civil, que só a Casa Civil decidia. Não, era multidisciplinar. E procurava reunir aquelas pessoas que eram responsáveis e tal. Grandes momentos que você viveu, pelo menos, na Casa Civil. Olha, a Casa Civil foi uma experiência muito boa para mim, exatamente por esse contato com as pessoas, esse convívio de conhecer esse Paraná inteiro. Essa é uma coisa mais plural. Mas o que eu achei muito importante na Casa Civil era entender como funcionava um governo e como era difícil de funcionar um governo. Porque dependia de verbas, e as verbas às vezes não ficavam disponíveis porque o orçamento que tinha estimado a receita em tanto, a receita não tinha se realizado. É uma experiência, né, muito interessante. E o governador Jaime Lerner era um homem muito cordial, muito fácil O de Jaime você havia sido conviver. seu colega de Tinha sido estadual? colega no Colégio Estadual do Paraná, do primeiro ano até o 4º ano do ginásio. Mas, como secretário da Justiça, aí já é uma função em que você tem áreas mais próprias, né, de atuação. E na época a Secretaria de Justiça era muito grande e principalmente era responsável pelo sistema penitenciário do Estado. E não é uma responsabilidade fácil. Felizmente, tínhamos como secretário de Segurança o doutor José Tavares, que é uma pessoa muito afável, muito bem organizada em tudo, porque quando tinha aquelas revoltas dos presídios, a Secretaria de Justiça não tinha como interferir naquilo sem o apoio da Secretaria de Segurança. E ele foi secretário de Justiça também, não é? Não, mas daí o Jaime fez uma coisa que eu achei muito acertada e que foi muito combatida por certas pessoas, mas eu achei Ele passou, né, acertadíssimo. Ele reuniu a Secretaria da Justiça e a Secretaria de Segurança numa pasta só. Por quê? Exatamente por causa do problema do sistema penitenciário. Porque o sistema penitenciário cada vez era maior e cada vez, nem sempre, a Secretaria de Segurança tinha disponibilidade de efetivos para mandar e te atender rapidamente naquela situação. E sendo o mesmo secretário, ele tinha muito mais facilidade para movimentar. Então pode parecer uma coisa, você prende e você que cuida do preso. Mas era exatamente isso. Porque um dos primeiros estágios que eu fiz também foi aqui, né, quando era estudante de Direito ainda, no presídio do AU. E o máximo que tinha lá e tal era o cara que batia carteira, não sei o quê. Não tinha ainda esse tal de PCC e essas coisas e tal. Essas estruturas, né, que quando fazem uma revolta dentro de uma penitenciária, põe fogo, põe não sei o quê, matam um, matam dois, matam três, degolam um quarto. É gente violenta e perigosa. Né? E você precisa ter, pelo menos, um instrumental para tentar coibir uma solução muito ruim. Foi uma experiência muito interessante, né? E eu acho que o sistema penitenciário já ocupa do orçamento público
uma quantia muito grande, porque cada preso sai muito caro para o Estado. Não porque eles queiram, mas não só pela vigilância, como pela estrutura penitenciária, também para alimentação, para tudo isso. E é muito importante para um governo ter suas prioridades, né? E qual é a prioridade maior? É você fazer escolas? É você fazer hospitais? É você permitir à segurança pública que tenha instrumentos para desempenhar o seu papel? Ou você aumentar o número de penitenciários, como sempre os jornais ficam podres, eu vejo isso. Era uma celinha para 18 e estavam 90, mas não é bom, eu reconheço que é uma situação dramática, é uma situação terrível, mas não é culpa do governo, porque o dinheiro é um só, o dinheiro é só receita pública. Bom, agora as derradeiras perguntas, porque o nosso tempo está acabando. Nosso tempo está terminando. O Eduardo Gazella. Tato, em relação ao Paraná do passado, que você mostrou bastante amor e carinho, né? E o Paraná do futuro, qual é um caminho que entre esse Paraná aqui, né? Esse estado que você gostou e o Paraná do futuro, qual é o caminho que a gente pode encontrar um meio termo nesse sentido? Olha, é uma situação difícil, porque nós éramos, basicamente, produtores de grãos, agrícolas. E este Paraná começou a ser industrializado, começou a colocar, e depois veio a indústria automobilística para cá, vieram outras indústrias importantes e tudo. O que acontece aqui no Paraná é que nós temos muita gente, né? Temos uma população hoje que é bem maior do que seria, né? E procuramos, de alguma maneira, né, atender. E qual seria o futuro? Eu acho que é um pouco difícil de fazer uma previsão nesse sentido. Não sei se o Hélio concorda, eu vi que ele fez uma carinha assim meio... Não, Hélio, a sua última pergunta. a carinha foi de concordância, mas advogado, jornalista, procurador, depois juiz do trabalho, membro do alto escalão governamental, enfim, um homem de múltiplas atividades, mas nisto tudo, o que foi que você gostou mais? Onde que você se sentiu mais realizado? Você acha que cumpriu a sua missão? Olha, isso cumprir a missão vai ser outras pessoas que vão dizer depois. Eu não posso dizer. Seria um pouco de ousadia, né? Eu confesso a você uma coisa, tudo que eu fiz eu gostei de fazer. Que bom. Gostei mesmo, muito. Mesmo que podia parecer meio desconfortável os horários, mesmo como chefe da Casa Civil, eu chegava no palácio 7h30, 8 horas da manhã, era o primeiro a chegar e recebia todas as pessoas seguindo uma lição sábia do senador Amaury de Oliveira e Silva. Muito bem. Que, aliás, me deu uma outra grande Você lição. também foi um homem que soube ouvir. O senador Amaury realmente me deu uma grande lição que eu, durante toda a minha vida, procurei, em qualquer função que eu estava, utilizar. Um dia ele me perguntou, Tato, você entende de boxe? Eu disse, olha, muito pouco. Posso né? entender. Ele disse, sabe por que eu te perguntei isso? Eu disse, não sei. Porque eu quero te dizer o seguinte, quando você for chamado como mediador de um conflito e tal, procure que as duas partes ou empatem ou o que ganhar, ganhe por pontos. Não deixe ninguém ir a nocaute. Muito bom. Olha que lição É uma maravilhosa. metáfora muito boa, né? Uma lição maravilhosa. E outra lição maravilhosa que eu recebi também foi do cacique Raoni. Eu fui, sempre com o espírito jornalista, eu
como secretário da Justiça, fui receber o cacique Raoni e tal, com o seu grupo e tal. É claro que eu não falava a língua dele, mas através de intérpretes, eu fiz a pergunta que, nesses seus 30 anos de militância, qual foi a coisa mais importante que aconteceu para os índios no Brasil? Pensava que ele ia responder, não, foi a luta. E ele respondeu assim, olha, ele disse que o mais importante foi a emancipação da mulher indígena. Opa! Que a mulher indígena, que era obrigada a casar com uma pessoa designada por sua família e tal, agora não só casa com quem quer, como faz, como, além de tudo, tem lugar nos conselhos de guerra. Opa! Nós agradecemos, Resposta belíssima, eu nem Belíssima, esperava belíssima, uma belíssima. resposta dessa. nós agradecemos a Pretestato Taborda Ribas Neto pelo seu precioso depoimento para o projeto Memória Paranaense do Grupo Uninter. Agradecemos também ao professor Hélio Puglielli, ao jornalista Eduardo Gazella e reafirmamos nossa certeza de que o depoimento de Tato Taborda amplia visceralmente esse acervo de grandes testemunhos da vida paranaense. Boa tarde.